Ok, gente, como foi a leitura em grego daquele capítulo? Acho que foi o capítulo 2, não foi isso? Do livro Teoria de Introdução a Algoritmos? Ok, eu sei que ele não é um capítulo fácil, mas quero ouvir de vocês o que deu para entender, o que não deu para entender. E quais foram as impressões. Show! Coisa boa. Tô preocupado que vocês não entendessem alguma coisa. Se for show, tá bom, né? Foi capítulo 2 e 3, não foi isso? Mandei para vocês, foi, né? Fora Jean Carlos, alguém mais adorou aquele capítulo? Não, foi capítulo 3, perdoe-me. Foi o capítulo 3. Todo mundo gostou daquele capítulozinho? Alguém mais leu? Alguém vivo na sala? Niele, Rafael, Maganês. A gente tá falando aqui no chat, você tá vendo, não? Meu Deus, que parou para mim, não tá rolando. Foi com a pergunta. Não consegui ler todo. Foi o 3, foi. O 2. Então mandei o errado. Tá vivo, desculpe. Era o capítulo 3, acho que talvez eu tenha mandado errado. Não, não, foi dando a partida mesmo. Tá certo, foi o 2. Então vocês viram aquela parte de ordenação por seção que vocês já conhecem, né? Tudo de boinha. Tá? Só que aí veio. Deixa eu compartilhar essa tela. Essa parte aqui, que era a parte. Opa, hoje não, não, guia. Deixa eu ver se eu tenho tudo aqui para. Ficou melhor. Esse trecho aqui, alguém entendeu o que está acontecendo? Desculpe, gente, acho que quando bota gravar ele para de rolar o chat. Ok, ninguém observou isso aqui. Isso aqui não explicando como funciona. Tá certo? A gente sabe como que faz, sabe que funciona. Aqui ele está entrando em um outro detalhe, que é quanto tempo custa, tá certo? É esse o assunto que ele começa a entrar depois disso, tá certo? Quanto tempo custa para você ordenar alguma coisa, tá bom? E aqui eu vou ficar pulando de slide em slide, porque eu tenho que puxar a memória de vocês, para vocês lembrarem que vocês já conhecem essa ordenação. E depois eu tenho que explicar o que são essas contas que estão aqui. Que aí eu acho que todo mundo travou um pouquinho, né? Então vamos devagar. O que a gente vai começar a falar nesse semestre é quanto tempo as coisas custam, tá certo? Então acho que vocês vão se lembrar de uma tabelazinha que eu mostrei para vocês semestre passado. Deixa eu parar aqui e botar outra tabela. Pronto.
Vocês se lembram dessa tabela? Deixa ela chegar aí. Alguém aqui se lembra dessa tabela? É a tabela de tempo das ordenações, tá bom? Então a gente começava, as ordenações são todas implementadas em Java, executando na mesma máquina. Com 10 ordenações, a gente via, estava todo mundo meio parecido, o insertion e o selection estavam particularmente mais rápido que o quicksort, né? E o merge sort. Mas à medida que as coisas foram aumentando o tamanho de entrada, nós vimos, por exemplo, para 1000, o quicksort estava demorando um quinto do tempo, ou menos de um quinto do tempo, do insertion sort, né? Que já estava em meio segundo. Em 10.000, a gente viu que era mais rápido. Mas vocês estão vendo como está crescendo o insertion sort e o selection sort, como eles crescem rápido? Então, o assunto que a gente vai ver hoje é como olhar para o código e ter ideia, olhando o pseudocódigo, de qual vai ser esses tempos, mesmo sem fazer esse experimento. Tá bom? E aí vem a pergunta: se você está pedindo algo inenarrável, isso deve ser impossível. Não é impossível. Se a gente observar como nossas construções de laço, de se não, laços alinhados, influenciam nesses tempos, nós entenderemos por que esses tempos crescem desse jeito. Tá certo? Então a questão não é querer fazer a conta exata, descobrir a fórmula e ter a noção exata do tempo, mas ter noção de quão rápido as coisas irão crescer. E para isso precisaremos observar as funções, certo? As estruturas que nós colocamos nos nossos códigos, né? Estruturas de codificação, e aí nós vamos ver os custos. Por que o Insertion Sort cresceu tão mais rápido que o Quicksort e por aí vai. Então, a chave para isso está, obviamente, na cara do código, tá bom? Então, a gente vai ter que se fazer a primeira pergunta, e ela é pergunta simples, é o que faz um código demorar? Né? Ou melhor, o que custa tempo num código? Se eu abrir aqui um código, vou botar para você o código do insertion, de novo, do selection, e uma ordenação já bem conhecida. Pronto, insertion. Observe, não tem nenhuma instrução aqui que fale de tempo. Né? Ainda assim, ele custa tempo. Por que ele custa tempo? Porque ele está executando instruções, né, de acordo com a entrada. E mais, esse tempo cresce quando se aumenta a entrada, porque temos um laço aqui, por exemplo. Então, o laço nos faz aumentar as instruções que a gente tem que executar, conforme o tamanho da entrada influencia no número de iterações do laço. O que eu estou falando faz sentido ou estou em grego para vocês? Faz sentido, é isso? Então, vamos supor que se eu souber o custo em tempo de cada instrução e alguém me der o tamanho do vetor que ele quer ordenar, será que eu consigo ter uma noção do tempo que isso vai demorar? Ou saber pelo menos quantas vezes cada instrução vai ser executada, em média, ou no pior caso, e assim ter uma noção do tempo? Essas foram as perguntas iniciais que nos levaram à questão da complexidade computacional, tá bom? Então, mas essa pergunta, ela esbarra em diversos problemas, tá certo? Então, vamos ver quais são esses problemas. Se a gente for para pensar, se eu implementar o código em Python e Java, eu já tenho uma diferença enorme de tempo. Né? Python é uma linguagem interpretada, linguagens interpretadas são mais lentas que linguagens compiladas ou linguagens compiladas híbridas, que é o caso de Java. Por quê? Porque as interpretadas, cada instrução tem que ser decodificada em instrução de máquina durante a execução, enquanto que Java compilou para um bytecode, que é próximo da linguagem de máquina e a interpretação é mais fácil para a máquina. Esse primeiro obstáculo faz sentido?
Esse é o primeiro obstáculo. O outro obstáculo é que faz uma diferença grande eu fazer um teste de tempo numa máquina, se eu pegar, por exemplo, um Dell com processador Intel Core i5, de eu pegar um Intel Celeron, tá certo? E ainda mais se eu pegar um Intel Celeron de 4 anos atrás. Os processadores, 4 anos, não vou botar até mais tempo, 10 anos atrás. Então, os computadores 10 anos atrás eram mais lentos que os de hoje. Então, essa medição começa a perder um pouco sentido, tá certo? Se eu começar a olhar essas questões, tá bom? Tudo que eu estou falando parece fazer sentido, não faz? Agora tem uma coisa que vai fazer vocês. Eu tenho que botar vocês para pensar um pouquinho agora, tá bom? Que vamos ver o seguinte. Deixa eu preparar aqui o próximo slide. Vamos voltar para essa tabela. Essa é uma aula que eu prefiro dar ela no quadro, sabe? Que aí eu fico indo de um slide para o outro, desenho no quadro, faço as coisas mais rápido. Mas, por enquanto, até tá todo mundo vacinado com 2, 3 doses de vacina, a gente se contenta com isso. Então, eu lhes disse que a linguagem de programação faz diferença, a máquina faz diferença, e muitas outras coisas fazem a diferença, até o programador. Alguns programadores parece que para alguns códigos, não é todos, alguns códigos não tem muito para onde correr, mas para outros, o cara parece que acha o caminho mais rápido dentro da linguagem e a coisa funciona muito mais rápido. Mas há algo interessante que eu quero mostrar. Se eu executar ordenação por inserção, tá certo? Com 100 mil dados, um vetor de 100 mil dados, num computador de hoje, eu rodar o Quicksort num computador de 10, 15 anos atrás, para a mesma entrada, o Quicksort, se os dois na mesma linguagem, Java, ou C++, ou Python, vão fixar só a linguagem, o computador de 10, 15 anos atrás ainda vai ganhar no tempo. Será que isso faz sentido? O Insertion Sort no computador de hoje, o Quicksort no computador de 15 anos atrás, mas a mesma linguagem de programação. Entrada de 100 mil elementos, 100K. Observe, em 100K, o Insertion Sort demora, em média, 7 segundos e meio. 7,3 segundos. Essa medida aí do trabalho está em milissegundos. O Quicksort é 15 milissegundos. Será que os computadores de 15 anos atrás eram 300 vezes mais lentos? Para eles perderem? 300 não, teria que ser 500 vezes mais lentos para perderem. Será que eram isso tudo de lentidão? Ou será que mesmo com essa diferença de performance, a ordenação por inserção vai perder, vai demorar mais tempo? Pensa aí por uns segundos e me dê uma resposta. Me fale seus pensamentos. O que foi, Jackson? Ficou confuso agora? Ué? O que se tem é que um deles, conforme o tamanho da entrada é grande, ele cresce uma velocidade, ele demora mais, né? O Diego está dizendo, ele acha que perde. A bem da verdade vai perder, não eram 300, 500 vezes mais lentos que os de hoje, tá certo? E mesmo se fosse, queria o quê? Empatar? O Quick ganha, sim. E olha que ele estaria numa máquina 10 anos de idade.
Instruções mais lentas, menos memória RAM, mas ele ganharia. Alguém discorda dessa conclusão? Ah, sim, você pensou, né? Vai que acontece, tem um componente aí que ele, eu aumento o volume de dados para o Insertion, o tempo dele cresce muito mais rápido. Não é só a implementação que importa. Algo mais importante está aí. A implementação, sim, mas é a forma como eu expresso a ideia no código. Por exemplo, se fossem dois programadores diferentes, o do Quick e do Insertion, eu botasse o melhor para o Insertion e o pior programador para o Quick ainda venceria. O programador, em sua diferença de habilidade, ele não vai compensar uma outra questão que está aí, que é inerente à estrutura como se escolhe, como nos é possível expressar a ideia do algoritmo, tá certo? Bem na verdade, o Quicksort e o Insertion Sort, eles estão fazendo exatamente. Tem, não é que estão fazendo a mesma coisa, mas não tem nenhuma instrução ali explícita de tempo. O que se tem é a quantidade de instruções que precisam ser executadas. Em média, o Quicksort precisa de bem menos instruções para ordenar, tá bom? E na verdade, isso está visível no código. Então vamos devagar aqui. Vamos para a raiz de complexidade, a gente vai pelo caminho longo. O caminho longo é também o mais difícil. Mas a gente precisa ver o caminho longo pelo menos uma ou duas vezes para entender o caminho fácil. Tá certo? Então tenham paciência comigo. Tá bom? Então vamos entender o que é essa tabela aqui. Isso aqui na verdade não é só uma figura, é uma tabela. Ele está dizendo: olha, a primeira instrução. Para J igual a 2 até o comprimento de A. O A ponto comprimento, A ponto length. Ele está anotando aqui do lado, na última coluna, quantas vezes a instrução é executada. Tá certo? Por quê? Ele quer saber, se eu aumentar a entrada, quanto eu cresço o tamanho de número de instruções que eu preciso executar. Não, 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 não. A gente vai imaginar a pior situação possível. Por quê? Bom, porque a pior situação nos dá o pior tempo. E se nós temos a noção da pior situação, nós podemos nos escolher, nos prevenindo, né, no sentido de que escolhemos uma opção segura. Tá bom, Jackson? Então a gente vai assumir a pior situação. Mas a primeira instrução, ela independe de como o arranjo está ordenado. Hum. Será que vocês preferem que eu bote um código sem ver isso, a gente vê linha a linha quantas vezes esse código é executado, ou continua nessa tabela? Porque essa tabela também é um pouco assustadora. A pessoa está vendo somatórios, aí aquele medo da matemática, assim, começa a crepitar na pele de alguns. É melhor só no código, né? Tá bom, então deixa eu tirar daqui. Deixa eu tirar daqui que antes que alguém tenha um choque anafilático. Bom, então pera um pouquinho, deixa eu preparar aqui, pegar um outro código. Ok, então a gente vai imaginar a pior situação. Então vamos olhar só para esse código aqui, tá aqui só em session sort. Tá bom?
Então, a pergunta. Para um vetor de 10 posições, quantas vezes eu vou executar a instrução número 1 desse código? Então, vetor de 10 elementos. Quantas vezes eu executo a primeira instrução? Tá difícil de encontrar essa, de pensar? Não pense em certo e errado agora, não. Vamos só tentar falar. Se fosse só dois elementos, quantas iterações? J começa com 2, né? J começa com 2, tá ali dito que J começa com 2. E lembra que a gente está contando a partir do 1, então até 10. Aí tem um pouquinho a mais. Se está acostumado com Java, aí deu 8 aí. Mas seria 9 vezes, né? Acho que essa seria a resposta que você queria dar. Mas eu vou dar uma última pegadinha aqui. Vamos ver isso aqui. Estamos contando a partir do 1, tá, gente? Não J igual, né? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Lembra que aquela atribuição, isso aqui não é o símbolo numeral, não. Isso aqui é a atribuição, J recebe 2. Tá certo? Essa seta não é de maior, não. Tá bom, Genivaldo? É de igual. Ok? Então, começando a contar do 1, do 2 ao 10, 9. Eu vou dar só um ajuste aí, o raciocínio de vocês está certo, são 9 iterações que ele vai executar lá dentro, mas na verdade essa instrução 1, ela é uma vez além do número de iterações que ela provoca. Tá bom? Essa é a primeira correção. Por quê? Porque quando ela for quebrar o laço, ele ainda vai nessa instrução do laço testar a condição. Tá certo, Genivaldo, Jackson? Então, a instrução do laço em si, ela é o número de interações que ela provoca, mais a última de teste que vai quebrar o laço. Aniele, Rafael, tá todo mundo acompanhando? Então, se dá 9 iterações, 9 mais 1, 7. Perdoe, 9 mais 1, 7. 9 mais 1, 10. Eu olhei um 7 aqui na minha frente e foi. 9 mais 1, 10. Tinha um número 7 na minha frente, aí bugou. 9 mais 1, 10. Então, o número de iterações que vai dar a primeira instrução é exatamente igual ao tamanho do vetor. 10. Que é a primeira instrução executada. Sorry, prof. Desculpa. Se o comprimento for 20, vão ser 19 iterações, mais o teste que vai quebrar o laço. 20. Se o tamanho for 30, vão ser 29 iterações, mais a de quebrar o laço, 30. Se for um vetor de 100 mil posições, vão ser 99.999 mais 1, totalizando 100 mil vezes que a instrução 1 é executada. E se eu dizer um tamanho de entrada genérico, n, tá certo? Então, o número de vezes que a primeira instrução é executada é n. O que eu falei faz sentido? Sim. Sim. Acontece exatamente, Jackson. Exatamente. Aí o que acontece? O tempo de execução do programa depende de quantas instruções ele tem para executar. Tá certo? E do custo de cada uma delas. Mas vamos pensar no momento só em quantas instruções ele tem para executar. Tá certo? Então, a primeira instrução tem N vezes. A segunda está dentro do laço. Então, não tem aquela instrução de teste. É o tamanho do vetor menos 1. Por quê? Porque é igual do laço, primeira, menos a de teste. São de teste, então você tira uma. Faz sentido o que eu estou falando? Então, n menos 1 na instrução 2
n-1 na instrução 3, e aí a gente tem um outro laço, e esse laço ele tá mais secreto, ele está tímido, ele não quer contar os segredos dele. Por quê? Porque ele não começa com um valor fixo, nem diz o valor final. Ele só diz que i tem que ser maior que zero. Aí a gente tem que olhar o laço e ver. Olha, o i começa. Tem que olhar antes. O i começa quando? Em j menos 1. Tá certo? E para cada iteração, ele decrementa 1. Só que ele pode quebrar se em algum momento o a índice i for menor que a chave. Menor ou igual que a chave. Nesse caso, a gente vai fazer o seguinte: vamos assumir a pior situação. A gente quer saber, na pior situação, quanto tempo esse algoritmo vai levar. Quantas instruções ele vai precisar executar. Então a gente vai assumir o quê? Olha, a instrução, qual das duas condições permanecendo mais tempo, né, vai, vai permanecer que ele fique mais tempo no laço. Bom, as duas têm que ser válidas o maior número de tempo possível. Então, quando isso acontecer, ele só vai quebrar quando o i for maior que, quando o i chegar a zero. Então, o i vai começar em j-1 e vai decrescer em uma unidade ali dentro. E a gente quer saber quantas vezes isso vai decorrer até o laço quebrar. E aí tem uma pergunta que parece difícil no primeiro momento, né? Então a gente vai despacito, né? Vamos devagarzinho, um passinho por vez. Se o j é igual a 2, quantas instruções esse laço da linha 4, quantas iterações ele vai criar? Se j é igual a 2, o i começa em quanto? Em 1. Ele vai entrar uma vez, vai decrementar e só provocou uma interação, não é isso? Ok? Diego, Aniele, Rafael, Maganês, todo mundo na mesma página? Sim. Então, na primeira vez que da interação do laço externo para, o enquanto só executa uma vez. Deixa eu anotar aqui. Uma vez. Quando o J for valer 3, quantas vezes ele vai executar quantas iterações esse laço vai dar? O Jackson já pulou aqui 2. Por que, Jackson, você está dizendo que é 2? Ele está afirmando que é 2. Você não bugou, você acertou na música. Vão ser 2 iterações. Quando o J for valer 3, tá certo? O I começa em 2 e para ele chegar em 0 precisa de 2. Exatamente. Tá bom? Então, uma vez, depois, 2 vezes. Tá certo? Quando o J for 4, todo mundo concorda? Alguém está perdido? Alguém precisa de Uber, táxi? A gente faz o que é possível. J menos 1, mas vamos devagarzinho. Daniele, pessoal que está quieto. Vamos lá, todo mundo precisa saber disso aqui. Tudo certo, Genivaldo? Oi, me se perdeu. Pronto. Você entendeu quantas vezes quantas interações o laço da linha 1 vai causar no JNL? Então a gente está no laço enquanto. E o laço enquanto ele é um pouco mais enigmático. A gente tem que entender quantas vezes na pior situação, ou seja, o que seria a pior situação? Quantas interações, o máximo de interações que ele vai poder produzir. Então, qual o máximo de interações que ele vai poder produzir? É o AI índice ser sempre maior que a chave e ele só quebrar porque o i chegou a zero. Estamos de acordo nisso, Aniele? Pronto.
se o J começa em 2, então a gente vai fazer iteração por iteração para tentar encontrar um padrão, tá certo? Se J igual a 2, Jackson argumentou que ele só vai dar uma interação. Por quê? Porque o I começa em J-1, e aí ele só vai poder dar uma interação e depois chega em 0. Eu acho que você concorda com isso, não é isso? Pronto. Aí, quando o J for incrementado na interação do laço externo, ele vai encontrar o laço interno alinhado novamente. Só que nessa forma, o J vai estar com o valor 3. No que ele está com o valor 3, o I começa com o valor 2. Aí aquele laço vai dar duas iterações. Eu estou notando isso da seguinte forma: uma iteração quando J valia 2 e duas iterações quando J valia 3. Pronto, estamos juntos. E aí, quando o J for crescer de novo, então a gente vai ter uma iteração, duas iterações. O J vai estar em 4 e aí vai ser 3 iterações. Pronto. Essa é a página onde estamos. Você consegue, quando chegou aqui? Bem-vinda de volta, estamos todos juntos. Aí eu vou lhe trazer uma pergunta. Quando o J for a última iteração daquele laço, o J foi. Tá vendo que o pessoal precisava, todo mundo precisava entender isso aqui? Quando o J chegar no último valor de N, né, o comprimento de A, que é N, o I começa em N menos 1. Aí Jackson argumentou que é sempre N menos 1 interações, nesse último caso. Está de acordo? Se J vale 2, o I só dá 1. Se J vale 3, o I vai ser duas iterações. Se J vale 4, vão ser três iterações. Se o J receber um valor de N, de uma variável, vai ser N menos 1. Então, todo mundo de acordo. Então, eu sei que no final, eu não sei exatamente o total num primeiro momento, mas eu sei que o número de iterações baseado nos valores de J foi esse aqui. Olha essa sequência que eu botei no chat. Eu vou até botar aqui naquele programinha que deixa os números que está me servindo de quadro branco aqui. Deixa eu botar bem grande para não ficar só no chat. Para todo mundo ver. Olha só. O número de iterações que esse programinha, que essa instrução está dando, forma uma sequência de números, uma progressão. Tá? Uma série de números. Tá? Olha só que progressão. 1, 2, 3, até n menos 1. Mas observe que é uma progressão aritmética. Estão observando isso? Ou seja, 2, soma, 1, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4, e assim por diante. Então, o total de iterações que ele vai dar durante a execução desse programa é o somatório dessa progressão aritmética. Tá certo? Alguém discorda? Alguém não entendeu? Estou dando um pulo. E lá vem o somatório. Se lembra que eu lhes falei que tinha uma fórmula de somatório que era uma salvação de pele? Uhum. Olha ela aqui, ó. Pronto. Essa não é só uma PA, são os n-1 números naturais. Tá certo? Como isso aqui é os n-1 números naturais, deixa eu botar uma comercial aqui só para ele alinhar para esse lado, tá? Então, S é o somatório dos n-1 números naturais
nós vimos que é igual a n vezes n menos 1 dividido por 2. Na verdade, eu escrevi mais bonitinho, eu escrevi bem bonitinho na forma de fração, para ninguém reclamar. Tá certo? E aí, eu lhes disse que isso é igual, deixa eu copiar boa parte disso, é só fazer os ajustes. A n ao quadrado menos n dividido por 2, eu posso tirar esse parênteses daqui. É. E aí? Deu para entender agora qual a interação daquilo dá? Pronto. Estamos na mesma página? Entendidos que dessa equação? Pronto. Agora vamos de volta para o livro. Que agora o livro vai começar a fazer sentido. O que acontece? A primeira linha, ele contou as n vezes que nós contamos. Lembram disso? Que é o número de iterações mais uma. A segunda linha, ele contou n menos 1, que é as iterações de lá. A terceira linha também, a quarta também. É quando chegou aqui, ficou confusa, porque ele botou um somatório, não foi isso? De T. Esse somatório nada mais é que esse somatório que a gente fez agora aqui. Tá certo? Estamos tranquilos com ele, então? Não olhem esse T, por favor. Olhem n ao quadrado menos n dividido por 2. Pode ser assim? Então, eu vou botar de volta para um outro slide, o slide do pseudocódigo. Deixa eu enquadrar ele aqui. Então, o que a gente vai fazer para calcular a complexidade ou o tempo de execução do algoritmo é contar quantas vezes cada instrução é executada. A primeira, n vezes. A segunda, n menos 1. Instrução 3, n menos 1. Todo mundo junto? Quem se perder, por favor, me dá um aviso. A gente não quer perder ninguém aqui. 4 foi o somatório de J, nós fizemos ele. Quinta vai ser menos 1 ali, porque a gente não tem instrução de teste. E a oitava é n menos 1, porque é fora do laço enquanto. Algum problema com a oitava? Quarta, quinta e sexta, ok? Instruções. Aí o que acontece? Junto, o custo de tempo disso é a soma desse tudo. Que coisa feia, professor. Eu vou ter que fazer isso na prova. Que demônio. Não, você não vai ter que fazer isso na prova, não. Isso aqui é só a primeira vez para entender. Depois eu mostro o caminho mais curto. Mas se você não entender isso aqui, aí fica difícil entender o atalho. Tá bom? Dá medo, mas calma. Tem um atalho para cortar as coisas, o caminho e simplificar a vida. Mas para entender como funciona o atalho, você tem que ver isso uma vez. Tá? Que aí eu mostro o ponto fraco do monstro e ele fica fácil de cair na mão. Tá certo? Tá bom? Aí o que acontece? Esse primeiro N é o custo da primeira instrução, N menos 1 é o custo da segunda instrução, eu somei o custo de cada instrução. Não tenha medo ainda. Isso aqui é só o somatório dos custos que nós já calculamos. Tá? Aí eu substituo tudo pelo que a gente calculou. E se você fizer as contas, vai dar essa aqui. Essa equação aqui. Tá bom? Não acho que você vai precisar ter medo, não. A gente vai cuidar da situação direitinho. Tá certo? Então, se você fizer as contas, a equação final que fica é 3n ao quadrado mais 4n menos 4.
Então, esse é o custo de tempo, ou o custo de tempo é proporcional a essa equação para a ordenação com exceção. Não é exatamente isso daqui. Só que vamos fazer umas continhas aqui no LaTeX. Eu vou escrever as contas no LaTeX para a gente perceber onde é que está o atalho. Tá bom? Então, a equação que nós ficamos ali foi 3n ao quadrado mais, deixa eu conferir aqui, mais 4n menos 4. Tá bom? Ok. O que acontece se eu botar 10 nessa equação? Ou seja, um vetor de 10 posições. Ok. 10 ao quadrado é 100, vezes 3 dá 300, mais 40, menos 4. Então, eu não sei qual o custo de tempo de cada uma das instruções, mas é proporcional a 336, porque é o número de instruções que eu tenho a executar ali dentro. O que eu falei faz sentido? Eu perdoei, menos 10, né? Não, menos 4, tá certo, é constante. É 300 mais 40 menos 4. Então, 336 é o número de instruções em binário que o programa vai executar. Ou vai ser proporcional esse número, melhor dizendo. Alguém não está entendendo o que eu estou falando? Por favor, isso é importante, porque o atalho vai sair daqui. A chave do atalho está aqui, mas eu preciso. Pronto. O que eu fiz foi essa equação aqui, essa primeira, 3n ao quadrado mais 4n menos n, não, perdoe-me, menos 4. Acho que foi esse o erro, não foi, NL? O erro foi que não é menos n, é menos 4. Eu digitei errado ali em cima. Pronto. Então, essa instrução me diz proporcionalmente quantas instruções eu vou precisar para executar aquele código, conforme o tamanho do vetor. Aí eu botei, se o n for 10, tá certo? Se n for 10, isso dá 336. Deu para acompanhar agora? Melhorou? Pronto. E se o n não for 10, se o n for 100? Então vamos botar n igual a 100. Vamos ver. 3 vezes 100 ao quadrado, mais 4 vezes 100, menos 4. Isso é igual 100 ao quadrado é 10.000, vezes 10, 3 é 30.000, mais 400 menos 4, isso dá 30.396. Fiz rápido demais? Ainda bem que é só isso. Todo mundo concorda com essa conta? Sim. Vocês perceberam que quando eu aumentei de 10 para 100 o tamanho da entrada, a parcela do N e a parcela constante não influenciaram muito? Para N igual a 10, essas parcelas constantes eram pouco mais de 10%, eram 12% da parcela do N ao quadrado.
Quando eu aumentei para 100, caiu agora para 1% da parcela do N ao quadrado. Estão percebendo isso? Genivaldo, Rafael, Maganês, todo mundo aqui? Sim. Pronto. Vamos lá, então. À medida que o valor de n cresce, ou seja, quando eu mando um vetor maior e maior, o termo de impacto é o n ao quadrado. Não é isso? Os outros têm bem menos impacto. Não é que é impacto zero, mas o impacto deles é muito menor. Caiu de 12% para um pouco mais de 1,5%. Acho que nem 1,5%, 1% e alguma coisinha. Faz sentido o que eu estou falando? Então, será que eu tenho que me preocupar com esses termos menores? Essa é a ideia. A gente não vai se preocupar com os termos menores. A gente vai se preocupar com o n ao quadrado. Mas a pergunta é, como é que eu acho o n ao quadrado ali? Bom, vamos ver aqui de onde é que nasceu esse n ao quadrado. Deixa eu vir para esse slide aqui e voltar um pouquinho. Deixa ele carregar para vocês, aí eu volto para os slides anteriores. Pronto, aqui está a equação. Vamos voltar e ver de onde ela veio. Ela veio dessa coisa aqui que vocês acharam feia para diabo. Mas observe, o termo ao quadrado, ele nasceu desses n vezes n aqui, desses somatórios, estão vendo? E esses somatórios vieram da onde? Bom, esses somatórios, se vocês forem olhar, foram as linhas 4 e 5, 6 do código. Estão vendo? Ou seja, eu não preciso fazer essa tabela inteira, tá certo? Eu só preciso descobrir quais são as instruções que estão custando mais. E aí eu tenho algumas dicas. Por que elas estão custando mais? Onde é que elas estão? Onde é que estão essas instruções 4, 5, 6? Qual o nome desse local que elas estão? Eu estou perguntando, é um while? Mais que um while, é um while aminhado. Estão vendo? Então tem uma pista aqui. O que me faz custar tempo são laços e laços aninhados. E eu não preciso calcular o tempo, ou quantas vezes todos os laços ocorrem. Eu só preciso achar o laço que vai demorar mais. E eu já estou sentindo que tem gente tremendo. Como é que eu faço isso? Estou errado? Ou está todo mundo calmo? Se vocês estão calmos, vocês estão muito melhores que eu na primeira vez que eu vi isso. Então você está melhor do que eu quando vi isso pela primeira vez. Esteja certo. Alguém está nervoso? Não sabe como faz ainda, mas vamos lá. A chave, olha para esse código aqui. Olha só para ele. Vou até dar um zoomzinho nele aqui. Então você olha para ele e pensa: qual é a instrução que na pior situação vai ficar se repetindo mais vezes? E aí você tem candidatos. Eu olho para cada instrução de laço. Eu não preciso achar todas, só preciso achar uma que seja pior. E candidatos possíveis, em primeiro momento, laços. Quantos laços eu tenho nesse código?
2. Eles estão totalmente separados um do outro? Não, estão aninhados. Isso significa que um, o mais adentro, vai custar mais que o outro. Faz sentido? Porque afinal, para cada iteração do outro, ele vai ser executado algumas vezes. Não é isso? Tem alguma instrução que parece que vai custar mais que essa no olho? Não. Então eu só preciso calcular ela. Tá certo? Aí quantas vezes a instrução. E eu posso escolher até a linha que eu quero. Ou a 4, ou a 5, ou a 6. Tá certo? Basta escolher uma delas e calcular. Tá certo? Aí vamos para a linha 4. Aí como é que eu calculo essa linha 4? Ora, nós fizemos isso. Como nós fizemos isso? Não é um laço aninhado? Ele está dependendo do. Nesse caso, não é o caso sempre, mas nesse caso ele está dependendo do índice do laço anterior. Certo ou errado? Eles disseram que estava. Foi isso? Daniele, pessoal, todo mundo bem? Sim. Então a gente disse o quê? Quando J vale 2, nós temos uma iteração. Quando J vale 3, nós temos duas iterações. Não foi isso? Quando J vale 4, nós temos três iterações. E quando J vale N, nós temos N menos 1 iterações. Então a gente pegou isso. Vamos lá para o nosso latexzinho. Deixa eu limpar aqui ele. E nós escrevemos quantas iterações ele dá para cada valor de J. E nós concordamos que era esse aqui. Estamos na mesma página? Todo mundo aqui? E aí a gente disse, olha, isso é a soma dos n menos 1 primeiros números naturais, é uma PA de razão 1. Então a gente fez aquela formulazinha. Jogamos isso na fórmula e nos deu deixa eu botar isso aqui para ele alinhar. E nos deu isso aqui, que nós resolvemos da seguinte forma. N ao quadrado menos N dividido por 2. Tá vendo que aparece um N ao quadrado? NL, todo mundo? Sim. Pronto. Quando você olhar isso, qual o termo de maior grau aqui? O N ao quadrado. Então você simplesmente vai escrever O de N ao quadrado. Essa é a instrução que custa mais. O de N ao quadrado é a complexidade do código. Pronto, resolveu tudo. Não precisa classe contas. Só precisa identificar a instrução que custa mais, descobrir quanto ela custa e escrever um O grande e pegar só o termo de maior grau. O resto você ignora. Professor, agora eu não entendi nada. Por que eu calculei tudo e ignorei boa parte do que eu calculei? Eu vou explicar, mas é na próxima aula. Primeiro vamos acostumar a só olhar para a pior instrução. Quando eu digo pior instrução, é a instrução que vai ser executada mais vezes. E
Esse O é para dizer que a gente está dizendo assim, olha, eu não sei mais ou menos, a cara da equação eu não sei, sabe? Precisamente eu não sei, mas ela é uma equação do tipo n ao quadrado, tá bom? É como se fosse assim, na verdade, para muitas repetições, ignorar a outra parte, que não é quadrada, que faz. É exatamente, pronto, você está falando certo, perdão. Para poucas repetições, ignorar a parte que custa menos faz diferença. Para muitas repetições, isso custa mais. Tá bom? Então, o que acontece? A ordenação por inserção, ela é n ao quadrado. Esse é o custo dela. Tá bom? Então, deixa eu botar aqui, então, a gente vai ter que fazer um bocado de exercício sobre isso. Ninguém espera que vocês saibam isso só de ver um exemplo, por favor. Não, tá certo? Para poucas repetições faz diferença. Mas a gente não quer saber de poucas repetições, a gente quer saber de quantas. Quando o vetor tem 100.000 repetições, o que vai ser no Classroom? Desculpa, não entendi. Não vai ser no. A gente vai manter o Moodle. Mas eu tenho que abrir lá a situação. Então, deixa eu abrir aqui um outro slide antigo que vocês já, né, que vocês se lembram, sabe? Vamos trazer para vocês velhos companheiros pelos quais eu fiz vocês implementarem e perseguirem vocês durante todo o semestre passado. E a gente vai ver aqui algumas coisas sobre eles, só. Como aqui é muito slide diferente, deixa eu só achar ele direitinho. Eu vou fazer o fórum. Pode ter certeza, eu faço hoje. Ok, vamos para outro amigo de vocês. Ordenação por seleção, tá certo? Ok? Então vamos devagarzinho, todo mundo junto. E não, a gente não precisa. Aqui era o insertion, o quick ainda não fiz. O quick vai ser o último que a gente vai fazer. Tá? A gente vai fazer o merge sort antes do quick. Há boas razões para isso. Tá? Mas vamos devagar. Então a gente vai treinar aqui achar a pior instrução. Ou seja, a instrução que é executada mais vezes. Olhando para esse código, qual é a instrução que é executada mais vezes? Gerson escolheu a linha 3. Alguém escolhe uma linha diferente? Existe alguma linha empatada com a linha 3? Quatro empata, cinco na prostração empata também. Mas 4 empata, concordo plenamente. Aniele, Rafael, Maganês, Jackson tá aqui. Tá todo mundo entendendo o que eu e o Jackson estamos conversando? Sim. Ok. Então, quantas vezes. Oi, Diego. Obrigado por estar aqui com a gente. Quantas vezes essa linha 3 vai ser executada? Novamente, temos um mistério, porque ela depende do índice do anterior, não é isso? Que coisa, hein? Não é mesmo, gente? Mas vamos devagar. Se o I, vamos supor, N vale 10, tá? Ou seja, o comprimento de A é 10. A.length é 10. Quantas vezes a linha 3 vai ser executada quando o I for 1?
e for 1 e vetor de 10 elementos. Vai executar de onde a onde o laço da linha 3? Ok. Aniela está com a gente? Vai ser conduzir de 2 a 10. Pronto. De 2 a 10, eu teria ser 9 elementos, né? Mas como é o laço, a gente bota aquele mais um, né? Seria 9 mais 1, que é aquele de teste, igual a 10. Errar por um não tem problema. A interação seguinte vai ser um a menos, concorda? Por quê? Porque vai começar na posição seguinte do 1. Então vai ser 10, depois 9. Daniele, qual é a seguinte? 10, 9, qual é a próxima? Qual é o próximo número depois do 9? Tá perdido? Genivaldo achou 8. Daniele, 8. Ok, 8. Diego, próximo. 10, 9. Vamos lá. 7. 10, 9, 8, 7. Vocês estão vendo onde isso vai acabar? Deixa eu já ir para o nosso quadro LaTeX aqui. Então, o número de execuções daquele laço é 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Não é isso? Então, o que eu procuro é a soma disso daqui, não é isso? Uhum. Se eu for somar isso aqui, só para facilitar minha vida, eu posso somar de trás para frente, né? Que aí fica mais bonitinho. Fica 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, 8, mais 9, mais 10. Isso dá 55. Concordo? Ok, um disse que concorda. E aí, o que acontece se quando o vetor for do tamanho n, um n genérico? Bom, então a sequência vai ser n, n menos 1, n menos 2, ok? Todo mundo está vendo a sequência? E o Jackson já viu que dá uma soma de números naturais, não é isso, Jackson? Alguém mais está vendo isso? Ou a gente faz devagarzinho também? Vocês decidem. O pessoal não vê ainda não. Então vamos lá. Tá vendo também? Eu vou fazer aqui só por precaução, né? Esse é 1, mais 2, mais 3, mais.
Esse é o som dos N naturais. Então, deixa eu tirar esse barra. E a gente viu que é N ao quadrado menos... Nesse caso vai ser mais N, dividido por 2, mas esse mais 1 não nos interessa. Tá certo? Esse mais N não nos interessa, porque o que nos interessa é o termo de maior grau. Por favor, quem me diz qual é o termo de maior grau? N ao quadrado. Então, a complexidade desse rapaz é O de N ao quadrado. E esse O está querendo dizer o seguinte: eu não quero calcular a equação de complexidade inteira, mas eu sei que o pior termo dela é um N ao quadrado. É entendido o que isso significa? Pronto. É isso que a gente vai fazer o semestre quase todo, viu? A gente, mesmo depois de ter passado esse assunto, toda vez que a gente vai ficar falando complexidade. Aí vocês vão olhar assim, é número natural. Ah, isso está cobrindo aquela com essa. Tá, então vai ter uma formulazinha, um jeito fácil, na grande maioria dos casos, para calcular o caminho. Quando não tiver um jeito fácil, eu aviso, olha, estamos na exceção que prova a regra e vamos pelo caminho um pouco mais comprido, tá certo? Tá bom? Todos vivos? Todos bem? Ninguém querendo pular pela janela? Tá tudo certo. Então tá bom. Então, vamos ver então mais algumas coisinhas antes da gente encerrar a aula de hoje. Primeira coisa que a gente vai ver, para continuar nosso assunto, cadê? Tá aqui. Que funções a gente vai encontrar com mais frequência, tá? Algumas funções aparecem mais que outras. Então a gente vai ter que lidar com isso. Tá bom? Então, vamos lembrar que é aquela fórmula que a gente deduziu ano passada, né? E eu lhes disse que a próxima parte a gente vai falar de polinômio. A gente não vai precisar de muita coisa de polinômio, mas é bom lembrar algumas coisas. Tá? Então, deixa eu lembrar vocês dessas coisas. Assim que o cachorro deixar. Deixa o cachorro se acalmar um pouquinho. A dona tá saindo com o carro, aí ele tá reclamando que não vai com ela. Aí ele é mais birrento, ele reclama. Eu não tô indo junto, eu não tô indo junto. Pronto, agora acho que ele acalmou. Então, vamos lembrar algumas coisas. Em tempos outroras, quando vocês estavam no ensino fundamental e depois lá no ensino médio, vocês começaram as coisas com uma vida tão simples, né? O carro saindo. Começaram lá com equações lineares, lembra da retinha? Ela vai com tudo, viu? E pior que a dando saindo 1.0, ela tá pegando um 2.0 para atrás dela. Vai chegar rapidinho ali. Só espero que eu não faça nenhuma cachorrada no trânsito. Bom, então no começo das suas vidas, tudo era feliz, porque as equações eram retas, tudo bem retinho, tudo bem bonitinho, né? Tá bom? Aí depois vocês viram equações de segundo grau, não foi isso?
Não se preocupe, a fórmula de Bhaskara não vai cair na prova de vocês, tá certo? Ninguém vai precisar resolver a raiz quadrada, né? As raízes é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, né? Eu acho que era essa a equação de Bhaskara. Já faz mais de 20 anos que eu vi ela, então me dá um tempinho, né, para um desconto. Aí vocês viram os polinômios, né, que aí você tenta generalizar, ó. Quando é linear, é um termo na frente do x, só tem uma variável, o x só tem um expoente 1 e uma constante. Quando é segundo grau, você pode ter até três elementos, porque um multiplicando elementos no grau, um multiplicando do primeiro grau e a constante. Eu escrevi a forma ax2 mais bx mais c, né? E depois, para polinômio geral, a gente botava isso aqui, que na verdade quer dizer que vai ter uma constante, se n igual a 4, né? Polinômio do quarto grau. O Vx a quarta e assim por diante. Não, esse capeta não vai incomodar a gente, não. Tá mais pro demônio da série Lucifer, sabe? Bem mais. Mas o que eu preciso que vocês saibam disso daqui, principalmente, é os nomes. Tem duas coisas que eu preciso que vocês saibam: nomes, tá? Linear. Por que linear? Porque é uma reta. Alguém tem problema com esse nome? Acho que não. Quadrática, segundo grau. Alguém tem problema com isso daqui? Normal. Cúbica, só com o nome, tá? Não estou falando de resolver a equação cúbica. Só quero saber se vocês aguentam o nome cúbico. Sim, tá certo? Quártica, quarto grau. Raramente a gente vai falar quarto grau. Tá? Quártica, raramente fala quarta. A gente normalmente vai falar polinômio de quarto grau. Tá bom? Mas vocês aguentam falar polinômio de quarto grau? Eu sei que tá fora do normal, mas aguenta falar, né? Pronto. A outra coisa que eu preciso que vocês entendam é que uma equação quadrática cresce mais rápido que uma linear. Faz sentido? E que uma cúbica cresce mais rápido que uma quadrática. Faz sentido? Pronto. E que uma de quarto grau, quártica, cresce mais rápido que uma cúbica. Faz sentido? E que se eu tiver dois polinômios, fez que sou o cão, eu só preciso olhar o expoente maior de cada um e descobrir qual dos dois cresce maior. Não é isso? Pronto. É isso que vocês vão precisar aqui. Tá bom? É isso que vocês vão precisar aqui. Vocês só vão precisar saber quem cresce mais rápido. Por quê? Porque se você sabe quem cresce mais rápido, você sabe quem vai demorar mais. E, por consequência, o mais lento. Tá bom? Esses nomes a gente vai acompanhar, tá certo? Eu já vou adiantar uma matéria da terceira unidade aqui, é o seguinte. Se a complexidade do seu problema, se o seu problema pudesse ser solucionado por algoritmo cuja complexidade é um polinômio, pode ser linear, pode ser quadrada, pode ser cúbica, pode ser quarto grau, e assim por diante. Então, esse problema é fácil, tá bom? Aí tem algumas outras funções que a gente vai encontrar, tá? Exponenciais. Vocês se lembram de exponenciais? 2 elevado a n, por exemplo. Pronto. Isso é uma outra coisa que vocês vão precisar. E vocês precisam saber. Exponenciais crescem mais rápido que qualquer polinômio. O que quer dizer? Eu quero dizer que um polinômio n elevado a 10.000 não cresce tão rápido quanto 2 elevado a n. Tá bom? Ou seja, a partir de um n, 2 elevado a n vai passar de n elevado a 10.000 e vai ficar correndo para cima dele muito mais rápido. Faz sentido? Ótimo. Quando as coisas são exponenciais, aí o importa a base. 2 elevado a n é ruim, mas 3 elevado a n é pior. Faz sentido? Pronto. Algumas propriedades, por favor. B elevado, um número elevado ao expoente zero é 1. Linear é a mesma coisa, está elevado ao expoente 1, tá bom?
B de n elevado a n mais 1 é a mesma coisa que B elevado a n vezes B. B de um somatório é o produto dos dois termos do somatório. Faz sentido? Lembranças? Nenhuma lembrança amarga? Tá? Se o polinômio é de um grau negativo, é a mesma coisa que 1 dividido por B elevado a n. Mas tá dando para acompanhar? Não tá nenhum trauma tá sendo despertado, não, né? Tá dando para acompanhar. Então vamos lá. A outra que a gente vai olhar é a logaritmo. A logaritmo é a inversa da exponencial, por isso que eu botei um do lado da outra. Por exemplo, log de 4 na base 2, você está perguntando 2 elevado a que número dá 4? Resposta 2, porque 2 vezes 2 dá 4. Log de 8 na base 2, que número, 2 elevado a que número dá 8? É 3, porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Logaritmo a gente não calcula, a gente aprende alguns, se acostuma com alguns de cabeça, mas a gente em geral não calcula da mão, tá bom? Mas ele é o inverso da exponencial, isso é importante de se dizer, tá certo? Então, temos vários logaritmos, várias bases, tá bom? Tem várias propriedades de logaritmos, eu vou puxar elas conforme a gente for necessitar, tá certo? Aí eu explico com mais calma. Mas assim, a gente vai ter um nome para 3 logaritmos especiais, tá bom? Log na base 10, a gente só vai escrever o log, tá bom? A gente não escreve a base 10, ok? É um número de Napier, também chamado de número de Euler. É por isso que o é de Euler. Aí a gente escreve ln de x, certo? E deixa eu apresentar um amigo nosso da computação, o LG. Não é a marca LG, de celular, de eletrodoméstico. É o log na base 2, tá certo? Aí a gente tirou, só escreve LG de x, tá bom? Ok, então a gente vai ter que aprender só os nomes do que a gente vai encontrar pela frente, tá? Quando a complexidade for n, a gente vai dizer complexidade linear. Quando a complexidade for uma função quadrada, a gente vai dizer complexidade quadrática. Faz sentido o que eu estou falando? Cúbica, complexidade de n ao cubo. Polinomial de grau A. É polinomial e o grau é o maior grau daquele polinômio que eu achei. Polinomial de grau 5, polinomial de grau 6. E aí vai. Logarítmica. Essa vai aparecer em algumas funções em que a gente divide o problema no meio. Aparece a logarítmica. Logaritmo na base 2 ou na base 10 não faz diferença pra gente, tá bom? Tá certo? Mas só tem um nome que é diferente. É linearítmica. Estão vendo esse linearítmica aqui? Sim. Ele é n vezes o log de n. Aí o pessoal, alguns chamam de linearítmica. Mas em geral a gente não fala linearítmica. A gente só fala n log n. Fica mais fácil que falar linearítmica. Então, assim, complexidade n log n. Tá certo? Temos as exponenciais e a fatorial. A gente vai ver um pouquinho de cada, não exatamente na próxima aula, na próxima aula a gente vai ficar no mundo polinomial ainda, talvez entre no logarítmico, mas as exponenciais, as fatoriais, as coisas piores existem. Vocês estão vendo esse exponencial e fatorial? Vocês estão vendo aqui o que foi exponencial. Problemas que só admitem algoritmos exponenciais ou fatoriais, ou piores que eles, a gente chama esses problemas de difíceis. Por que difícil? Porque você pode pegar o supercomputador da Google, ele vai sofrer quando o N for 100. Ou para a maioria das vezes que N for 100. Tá bom? Entendidos? Todos vivos? Ok? Ok, ok, ok. Então deixa eu encerrar a aula. Daqui a pouco. Não, não saiam ainda não, por favor.
Eu falo encerrar aula, já tem gente apertando o botão de sair. Por favor, ainda não. Eu só tenho uma explicação a dar. Por que, que o Quicksort é tão mais rápido que o Insertion Sort? A resposta está na complexidade. Pronto. Aqui temos um gráficozinho que deve estar chegando para vocês das várias complexidades. Não está sendo mostrado com perfeição porque aqui as coisas estão em tamanho de só até 100, tá certo? Então, eu não sei se vocês conseguem ver uma linha rosada aqui no final. Deixa eu até destacar ela. Tá? Essa aqui é uma complexidade que ela é constante. A gente chama de complexidade constante de O de 1, tá certo? Quando é que ela ocorre? Quando você não tem nenhum laço e não chama nenhuma função complicada, tudo que você faz são contas simples, de soma, subtração, divisão, ou ler um dado e imprimir na tela. Tá certo? Então, tudo isso aí é complexidade constante. A gente vai chamar de O de 1. Eu vou mandar tudo isso hoje. É complicado que essa é uma aula que vai e vem. Tá? Hoje, no fim do dia, eu passo um tempo. Essa verde, eu vou para verde agora, que vocês estão vendo, ela é linear. É uma linha, né? Uma reta, né? Melhor dizendo. Ela cresce no ritmo, tá certo? Que cresce os seus dados. Tá bom? Tá certo? A próxima que eu vou mostrar, vocês estão vendo essa preta? Essa é a n log de n, que a gente chamou de linearítmica. N vezes o log de n, tá certo? Ela é um pouco maior, tá certo, que a linear. Mas ela fica abaixo da quadrática, que é essa laranja. Vocês estão vendo a laranja? Pronto. Então, por que que o Quicksort ganha do Insertion Sort, mesmo se você botar ele numa máquina muito mais lenta? A complexidade do Quicksort é O de n log de n. Ou seja, ele é linearítmica. A complexidade da ordenação por seleção e por inserção é n ao quadrado. O que acontece é que, à medida que o tamanho da entrada cresce, a n ao quadrado cresce muito mais rápida que a n log de n, logo ela se torna muito mais lenta. Agora isso faz sentido porque o Insertion Sort é tão mais lento que o Quicksort. Ele está crescendo o tempo dele, o número de instruções que ele precisa executar, cresce com o quadrado do tamanho da entrada. Aqui não está mostrando direito, porque é 2 elevado a n, é exponencial. Ela aparece só um pouco mais acima da n ao quadrado, quando na verdade ela é muito mais acima. Tá certo? Se a gente fosse plotar direitinho, rapidinho vocês iam ver que ela explode. Tá certo? Então, isso aqui são as noções de complexidade. Curiosamente, a gente vai fazer tanto exercício disso que, quando vocês olharam o pseudocódigo, antes de digitar uma linha de código, vocês vão conseguir olhar, olha, dentre esses dois pseudocódigos, esse vai ser mais rápido que aquele por essa razão. Tá bom? Então, é possível saber o desempenho dos códigos antes mesmo de escrevê-los. Tá certo? Hoje a gente só viu seleção e inserção. Eu costumo definir as coisas por algoritmo visto. Não, é exatamente isso. A gente não pensa na matemática. Quando você escreve um algoritmo de ordenação por inserção, você não pensa, inicialmente, o que está custando o quadrado? Mas aí você aprende, se eu alinhar os laços daquelas formas, ou no seleção, com o índice do interno a partir do externo mais um, indo até o comprimento, isso vai me gerar uma complexidade quadrada.
Ou seja, a forma com que eu estruturei e me expressei no código gerou esse tempo. Tá bom? Então, no primeiro momento, ninguém pensou nisso. Mas, depois de um tempo, as pessoas começaram a pensar. Curiosamente, algumas coisas deixam de ter. A complexidade, ela tem muito mais peso que algumas coisas que os programadores normalmente têm medo. Por exemplo, muitos programadores têm medo do desempenho dele comparado a uma pessoa mais competente, ele acha que existe essa pessoa, muito mais competente, às vezes existe, às vezes não, não vamos falar disso, escrevendo o mesmo código. Bom, a diferença de dois programadores fazendo o mesmo código é uma diferença só de qual a constante que multiplica o termo quadrado. Tá certo? Não é no termo quadrado. O termo quadrado, ele nasce da estrutura do algoritmo. Alinhar os laços de ordenação, obsessão e de seleção daquelas formas provoca a complexidade do quadrado. Então, a diferença de crescimento para as duas, para n igual a 100.000, não vai ser grande. Então, desempenho do programador depende muito mais da seleção do algoritmo dele. Um programador que implemente quicksort, ele vai ganhar sempre do programador que implementou ordenação por inserção, por seleção, porque ele escolheu uma complexidade mais baixa. Observe que a gente fica falando o termo todo de complexidade, vocês vão ter que lutar com um instinto interno de vocês, que complexidade tem a ver com quão difíceis as coisas são para vocês programarem. Eu tenho certeza que todos vocês preferiram, na primeira vez que ouviram ordenação por seleção e ordenação por quicksort e merge sort, vocês olharam assim, o seleção é tão mais fácil de implementar, mas a complexidade é facinho. A complexidade, ela não tem, da computação, a definição de fácil, difícil, gira em torno em quantas instruções o programa vai executar. Então, mais fácil é menos instruções para execução do computador, e mais complexo é mais instruções para o computador executar. E aí tem que se lutar com esse instinto inicial, né, que agora é fácil e difícil, é ditado pelo que é fácil e difícil para o computador, não o que é fácil e difícil para vocês implementarem. Tá certo? Pronto. Então, na próxima aula, a gente vai continuar nesse assunto. Dessa vez, vocês acham vão poder ler o capítulo 2 entendendo o que ele está falando. Não tudo. O Cormen, ele tenta ser muito preciso em algumas coisas matemáticas. Eu não vou dizer rígido, porque tem livros muito mais rígidos que ele, mas ele tende a ter uma certa precisão. E aí mas vocês vão entender melhor ele. Não tudo, ninguém precisa entender tudo, mas que leiam o capítulo 2 para a próxima aula, e se puder dar uma olhada no capítulo 3 também. Eu só vou falar, vocês notaram que eu não falei dessa complexidade azulzinha aqui, vocês estão vendo ela? A azulzinha? Pronto. Ela é só logarítmica, tá? Ela é um céu para a gente. Quando as coisas crescem só com logaritmo, observe, ela não cresce muito mais que a constante. Não chega nem perto da linear, tá certo? Então, algoritmos cujas complexidades são logarítmicas são muito efetivos. Que algoritmo a gente viu que tem isso? Exponencial no Covid é ruim, porque significa espalhamento rápido. Foi esse o problema. Uma pessoa espalhava para 5 a 10, e isso é uma progressão exponencial. E aí se pipocou o problema no mundo. Se o Covid se espalhasse com logarítmico, ele não saía da China, não saía nem da vizinhança onde nasceu. Tá bom? Então, algumas coisas a gente viu que eu vou adiantar que eram logarítmicas. Você se lembra de busca binária? Ela é log de n. Busca binária é aquela, tem um vetor ordenado, eu olho no meio, eu estou procurando elemento e olho no meio, ver se está lá. Se ele não estiver lá, eu vou ou para a direita ou para a esquerda do elemento,
a depender se ele é maior ou menor que o de referência. Ali é log de N, a gente vai ver por quê. Vocês se lembram de árvore de busca binária que eu lhes disse, isso aqui é rápido? Ali é log de N para inserir. A gente vai ver uma forma mais avançada dela, que é log de N para inserir, remover e buscar. Por isso que ela é muito utilizada para guardar grandes volumes de dados em memória. Tá bom? Não se preocupe, tudo que eu falei aqui já está no finalzinho, eu vou repetir no começo da próxima aula. Tá bom? É a primeira estrada depois do túnel e antes do sinal. É o primeiro rosto a apresentar sinais de cansaço. É um olhar sobrecarregado de visões, sobretudo enojado, e a boca mais calada. São duas mãos também, mas sem nenhum sentimento. É um inocência gasta, um partido de revolta. É um que está sempre um pouco ausente, cuja ausência é sua melhor parte. Não tem amigo, não tem nem cachorro, nem possibilidade, esse que é uma liberdade que o prenda. E tem alguma marca na testa que não são visíveis. Costuma assoviar para disfarçar a vida. Eu vou fazer, calma nele. É possível que você o encontre e quase não sai. E depois anda devagar para ver as coisas. É a primeira estrada do Muro Branco, bem depois daquela grande curva. Bom, eu vou providenciar esses fins de semana, vai estar tudo lá. Certo? Por favor, próxima aula, releiam o capítulo 2 e tente dar uma lida no 3. O 3 ele vai começar a entrar numa questão mais delicada que é o algoritmo recursivo. Mas dê uma olhada, depois a gente, do mesmo jeito que parecia grego num dado momento e hoje está mais claro, depois as coisas vão ficando mais claras. Tá bom? Então a gente usamos. Acabei de citar um, que é outro, vamos. Vamos. Passional. Nós sofrimos demais debaixo da tua cama. Nós rastejávamos, serpenteávamos, escorríamos, nos arrastávamos. Nós sofrimos demais dentro dos seus espelhos, dentro de todos os seus cabelos, da tua casa cheia de portas, cheia de frestas. Nos enganávamos, nós nos perdíamos na tua florestas. Nós não sabíamos enfrentar todas as formas desprendidas do teu corpo, todos os animais que libertava. Nós sofríamos demais escondidos nas duas dobras debaixo das tuas asas. Nós caímos demais nos teus abismos. Temíamos demais as tuas curvas. Pequenos, sujos, termos, insignificantes. Nós procuramos demais uma saída e escorregamos em todas as tuas curvas. Nós sofrimos demais dentro de tuas cenas. Nos entregamos demais em as tuas cenas. Nos misturamos com tuas saias. Percorrimos as tuas veias. Não aguentávamos mais teu domínio. Nós sofremos demais, minha donzela. Mais uma. Só para você escutar. Tá bom? Próxima aula a gente continua, tá certo? A gente vai ver como a gente organiza os códigos e as complexidades que eles provocam, e a gente vai ter uma noção de tempo a partir disso. Não necessariamente tempo em segundos, mas uma noção de quem é mais rápido, tá? Até a próxima aula, uma boa quinta e sexta-feira e um bom fim de semana para vocês.